Como sabemos, durante a Idade Média, a Igreja Católica concentrou um grande número de riqueza material, tinha o monopólio da educação e determinava o modo de viver e de pensar das pessoas. Com essa enorme influência, a Igreja acabou se tornando a principal instituição da Europa Ocidental, para não dizer a mais poderosa, isso durante muitos séculos. Vamos estudar agora a respeito de como esse poder da Igreja Católica foi contestado, sobretudo no século XVI, em um movimento conhecido como Reforma Protestante. Como o próprio nome sugere, a Reforma Protestante buscava apenas reformar alguns conceitos da Igreja. Os seus idealizadores buscavam essa reforma com a intenção de garantir certa estabilidade econômica para as suas produções. Além disso, também reivindicar algumas ideias e pensamentos que a Igreja tinha durante a Idade Média a respeito de muitos fatores, como por exemplo o acúmulo de riquezas e a forma com que ela tratava a fé. Na realidade, essa não era a primeira vez que a cristandade se dividia. No passado, a Igreja já havia tido um rompimento em seus ideais, o que fez com que a Igreja se dividisse em duas instituições: a Igreja Cristã Ortodoxa, sediada principalmente em Bizâncio, atual cidade de Istambul, na Turquia, e a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa e sediada no Vaticano, em Roma. Qualquer pensamento que fosse contrário ao pensamento e à ideologia da Igreja era tido pelos membros do clero como heresia, ou seja, ideias que divergiam dos aspectos e doutrinas oficiais da Igreja. Todo aquele que pensasse diferente da Igreja era considerado um herege. Com a retomada do comércio, na Baixa Idade Média, nós sabemos que a Europa começou a ter um grande crescimento econômico e social. As pessoas começaram a ter uma vida melhor e por isso começaram também a voltar às práticas comerciais. E isso fazia com que as pessoas também tivessem o interesse de lucrar a fim de conseguir êxito em suas produções, a fim de conseguir melhorias na sua produção e crescimento. Em consequência disso, foi muito comum surgir naquele período a prática da usura, que consistia na cobrança de juros por empréstimos. Isso desagradava a Igreja e condenava essa prática. Algumas pessoas durante esse período começaram a criticar algumas práticas da Igreja, as quais se assemelhavam àquelas que ela mesma condenava. Entre essas críticas, nós citamos a crítica material, pelo fato da Igreja possuir grandes propriedades e não pagar impostos. Além disso, também havia uma crítica com a forma indevida com que a Igreja usava as rendas provenientes dos dízimos e ofertas dadas à Igreja. Grande parte desse dinheiro era utilizado na construção de riquíssimas residências e manutenção do estilo de vida luxuoso do clero. Além disso, havia uma crítica à prática de simonia, que consistia na comercialização de tudo aquilo que era considerado sagrado, como relíquias, isto é, objetos e vestimentas usadas por pessoas consideradas santas pela Igreja Católica. Também havia a crítica a indulgências, ou seja, documentos que eram assinados pelo Papa e garantiam o perdão aos fiéis, cobrando um valor a este documento. Foi somente no século XVI onde se reuniu condições necessárias para se construir um movimento de rompimento, em que os fiéis afastariam-se da tradição católica, dando origem a igrejas protestantes e segmentos como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que nós vamos ver agora adiante. Começaremos falando sobre o luteranismo. O luteranismo surgiu no século XVI, em um país que conhecemos hoje como Alemanha. Naquele período, ainda não existia um governo unificado na Alemanha, e a mesma fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Nesta região, a Igreja Católica detinha um grande poder, pois ela ocupava boa parte da terra e cobrava os dízimos. Também nessa região se preservava o sistema feudal, em que os nobres cobravam impostos dos camponeses e pagava à igreja esses mesmos impostos, o que fazia com que o número de burgueses pequeno naquela época sofresse bastante com isso, e o número de camponeses, que era muito grande, também sofresse com isso. Em determinado período, a Igreja Católica passou a cobrar mais impostos, querendo levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Diante desses absurdos, em 1517, o monge chamado de Martim Lutero, doutor em teologia e professor da Universidade de Wittenberg,
resolveu fazer uma crítica pública à igreja. Ele elaborou um conjunto de apontamentos que evidenciavam irregularidades nas práticas da igreja. Este documento foi chamado de As 95 Teses, as quais ele fixou na porta da Catedral de Wittenberg. O interessante é que Lutero não queria romper com a igreja, ele apenas queria fazer uma denúncia e uma crítica pública. Lutero ganhou o apoio do príncipe Frederico da Saxônia e defendia dois princípios básicos. Primeiro, o homem só é salvo pela fé e não pelas práticas religiosas. E o segundo, entre Deus e os fiéis não há necessidade de intermediários. Tempos mais tarde, Lutero foi excomungado pela igreja. Quando soube do acontecido, Lutero queimou a bula papal publicamente. A bula papal é um documento relacionado à Igreja Católica emitido pelo Papa. Lutero também foi convocado a se retratar, dizendo que o que ele havia dito nas suas 95 teses havia sido um engano. Para isso, Lutero respondeu que só faria tal coisa se a igreja provasse com base na Bíblia que ele estava errado. Lutero conseguiu escapar da condenação da Assembleia da Igreja e se refugiou na Saxônia, onde se propôs a elaborar a tradução do Novo Testamento para o alemão. Inspirado em Lutero, em 1536, João Calvino, que era um humanista francês e havia se convertido ao protestantismo, criou uma nova doutrina. Seus seguidores aceitaram muito bem sua doutrina, uma vez que a região em que ele habitava, lá na Suíça, era uma região de muitos burgueses, os quais defendiam a prática do crescimento econômico e financeiro. Calvino defendia a tese de que o ser humano já nasce predestinado por Deus à glória eterna ou à condenação. Segundo ele, Deus poderia oferecer alguns sinais para que o ser humano pudesse identificar se ele havia nascido predestinado à glória eterna ou à condenação. Um desses principais sinais era o material ou a acumulação de riqueza. Essa crença ficou conhecida como a teoria da predestinação. A situação na Inglaterra não era muito diferente. O rei Henrique VIII passou a ser pressionado pela burguesia, que buscou através do parlamento elaborar leis que permitissem liberar as práticas de usura e reduzir as altas taxas de cobrança do clero católico por meio do dízimo. O rei aproveitou essa situação e acabou confiscando os bens da igreja, os quais ele revendia para obter recursos para o seu governo. Mais tarde, o rei Henrique VIII pediu ao Papa que assinasse a anulação do seu casamento com a sua esposa, Catarina de Aragão. A mesma nunca tivera um filho do sexo masculino para garantir a continuidade de sua dinastia. Em represália, o Papa não aceitou o pedido de divórcio do rei, fazendo com que a igreja tivesse um rompimento com as relações reais na Inglaterra. O resultado disso é que o próprio rei Henrique instaurou uma nova igreja na Inglaterra, chamada de Igreja Anglicana. A nova religião seria contrária à ideia da igreja. Através do ato de supremacia, um documento que confirmava a separação entre a Igreja Católica e a Igreja na Inglaterra, o rei confiscou os bens da Igreja Católica em território inglês, os quais mais tarde foram revendidos a nobres e burgueses. Com o crescimento do protestantismo na Europa, um terço da população europeia passou a seguir essa nova vertente religiosa. Em resposta a isso, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que se reuniu na Itália, na cidade de Trento, entre 1545 e 1563, para organizar a Contra-Reforma ou Reforma Católica, com o objetivo de garantir a unidade doutrinária da Igreja e os princípios fundamentais do catolicismo. Um dos requisitos abordados foi a volta do Tribunal da Inquisição ou do Santo Ofício, que foi criado durante a Idade Média, como o principal encarregado em combater a reforma religiosa. As orientações do Concílio de Trento guiaram o catolicismo por mais de 400 anos, e essa mudança só ocorreu durante o governo de João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II para redefinir as posições da Igreja e adequá-las às realidades e necessidades do século XX. Eu espero que você tenha gostado, tenha dado para aprender um pouco mais sobre esse assunto. E é isso. Até a próxima.